aplaudi-los, irmãos, em nome de Jesus? Muito obrigado. Aleluias. Lucas capítulo número 22, quero ler com vocês, a partir do verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Agora lá o verso número 54. Então, prendendo, no caso Cristo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por estar aqui e obrigado pelo teu povo. Use-me, meu Deus amado, como instrumento de honra para ministrar a tua palavra, meu Deus amado, à tua igreja. Que a sua palavra, meu Deus amado, caia em terra fofa dos nossos corações e produza muito fruto. Que nada e ninguém nos impeça, meu Deus amado, de decidirmos por o Senhor e de ouvirmos a sua palavra e de querermos, meu Deus amado, tudo que ela diz respeito para cada um de nós. Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio e fale poderosamente conosco e use-me para isso. Em nome de Jesus, meu Deus amado, queremos nesse momento ouvirmos sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você tomar assento, cumprimenta a pessoa do seu lado, atrás de você ou na frente, sabe, pergunta o nome dessa pessoa, diga o seu, dá um abraço gostoso. Talvez essa pessoa está precisando de um abraço seu. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Deixa a Bíblia aberta no capítulo número 22 de Lucas. Aleluias. Lucas capítulo número 22. Irmãos queridos, eu quero falar nessa noite sobre a passagem do texto a partir do verso 54 ao 62, que fala sobre São Pedro que nega Jesus. Mas domingo que vem e no próximo domingo eu ainda gostaria de continuar falando sobre, desde o verso 31, irmãos, até o verso 62, 3 mensagens que Deus tem colocado assim no meu coração já faz um tempo e gostaria que você viesse e não faltasse. A partir do verso 31, Pedro é avisado por Deus, Filho, que negaria Jesus. Depois, olhando ali, irmãos, o título da Bíblia fala sobre as 2 espadas. Eu acho que no próximo domingo eu vou falar sobre isso, irmãos, e sobre Jesus no Getsêmani.
Depois Jesus é preso, irmãos, e aí então ele está sendo julgado, e acontece esse momento da história onde Pedro nega Jesus. Então, nesses 3 domingos, irmãos, eu quero falar sobre isso, sobre muitas vezes a gente tem negado Jesus, como Pedro fez. Quero falar sobre essa luta que nós temos contra o diabo, e o desejo dele, irmãos, é nos peneirar como trigo, como a gente acabou de ler. E o que a gente tem que fazer, irmãos, para vencer Satanás e não negarmos Jesus? Mas é que muito importante para a nossa vida cristã. Se você ouvir essas 3 mensagens, irmãos queridos, vai te ajudar muito. Se você não puder vir, leia esse capítulo da palavra de Deus por semanas e peça para que Deus lhe ilumine. Mas nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre esse homem maravilhoso que, embora sendo extraordinário, negou Jesus. Vou usar ele, irmãos queridos, mas para também falar conosco sobre nós que muitas vezes negamos Jesus. Ele é avisado. Ele efetivamente nega. Ele nada mais, nada menos é o apóstolo Pedro, São Pedro. Mas é um homem comum como eu e você. Há muitas coisas que eu poderia pensar e aqui refletir por que nós negamos Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, se você está longe de Deus, negando-o, ou se você o serve já há anos. É claro que nessa noite a palavra de Deus é para todos nós e para cada um de nós, mas você que está na igreja já há muito tempo, você que está na igreja, irmãos, já há anos, você que já está velho e está dentro ainda da igreja, essa palavra é para você. Porque aqui Pedro, ele está andando com Jesus já há 3 anos. Mas mesmo assim o nega. O verso número 57 diz: mas Pedro negava dizendo: mulher, não o conheço. Como começou? Qual foi o início com que Pedro negou Jesus? Não sei, irmãos. Mas o verso número 33 talvez nos dê uma pista. Jesus estava dizendo para ele: olha, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Eu não quero me demorar nesses textos, irmãos. Quero falar sobre 3 coisas. Mas o próprio Deus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, e ele já está andando com Jesus há 3 anos quase. Quando o próprio Deus diz para ele: quando você se converter, significa que ainda há certas áreas na vida de Pedro ao qual ele precisava mudar, permitir ser transformado. Conversão é isso. Conversão significa mudança, transformação. Havia certas áreas na vida de Pedro que precisava ser mudado e transformado, e era isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus disse para ele: olha, quando você se converter, era sobre negar Deus. Deus sabia que ele o negaria. Quando você mudar isso, Pedro, quando você tiver medo de dizer que me serve, quando você tiver medo de dizer aos outros quem é você, sobre a sua fé, sobre o seu Salvador e sobre o seu chamado, Deus estava dizendo àquele homem que ele precisava se converter. E nessa noite eu quero lhe perguntar: há alguma área da sua vida que você precisa converter a Jesus? Há alguma área da sua vida que você precisa mudar, permitir que o Espírito Santo faça? Há alguma área da sua vida que precisa de transformação? Talvez você toma a Santa Ceia há anos, talvez você já é um dizimista fiel, mas talvez ainda haja alguma área da sua vida que não muda. E você usa como muleta a sua personalidade, você usa como muleta a sua educação, e usa como muleta como foi educado o seu passado, não sei. Pastor, por que é importante nos convertermos?
porque só assim, mudarmos e transformarmos todas as áreas, só assim nós conseguiremos fortalecer os outros irmãos. Deus está te chamando, meus amores, para que você se levante para fortalecer o próximo. Deus está te chamando para que você se coloque de pé. Permita que todas as áreas da sua vida sejam transformadas, para que você possa ser o instrumento usado na mão de Deus para fortalecer a qualquer um. Mas muitas vezes a nossa vida está um ciclo vicioso, que a gente se alegra em Deus, peca, se arrepende, fica humilhado e pede perdão para Deus, e de novo se alegra em Deus, mas peca de novo, se arrepende, se humilha e é perdoado e se alegra de novo. É um vício, é um ciclo vicioso. Não, Deus quer que eu e você nos convertamos a Ele em todas as áreas da nossa vida. Permitamos que sejam mudados e transformados o nosso coração por completo. Para quê? Para que a gente possa fortalecer a fé dos nossos irmãos. Mas Adilson, olha o que diz o texto no verso número 33, olha o que Pedro responde. Jonathan está falando com Pedro, mas ele diz: Senhor, estou pronto. Olha que perigo, irmãos. Deus está dizendo aonde a gente precisa mudar, mas a gente diz: não, eu estou pronto. Olha o perigo, irmãos, da soberba, olha o perigo do orgulho, olha o perigo da gente achar que está melhor do que, irmãos. Ei, pastor, já melhorei tanto. Olha o perigo, irmãos, da soberba. Olha o perigo da gente se comparar com os outros. Ih, pastor, tem tanta gente na igreja pior do que eu estou pronto. Deus está dizendo para Pedro que ele não está bem, e ele está dizendo que está pronto. Irmãos, eu não sei o que você faz para Jesus, eu não sei no que você está envolvido, eu não sei quanto tempo você ora por dia, quantas vezes já leu a Bíblia inteira. Muda todas as áreas da sua vida. Deixa Deus transformar todos os teus pensamentos e intenções do seu coração. Não se satisfaça com alguns pontos de melhoria. Deus, já melhorei tanto a fachada. Não. Deus, já estou pronto. Já sou bispo, arcanjo. Não, irmãos. E Deus disse para ele, no verso 34, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces. O verso número 54 dá eu não sei, irmãos, o verso 45 talvez dê uma outra pista, irmãos, por que nós nos esfriamos com Jesus, mesmo há décadas na igreja. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Talvez essa seja uma outra pista, irmãos, por que nós negamos Jesus no nosso dia a dia ou lá fora. A gente deixa de orar. Irmãos, a gente está cansado demais para orar. A gente está com sono demais para orar. A gente está triste demais para orar. A gente não está bem para orar, e aí a gente não ora. A gente não ora. Irmãos, o próprio Deus disse para Pedro no capítulo número 26, Vinícius, bem rápido aí na projeção, Mateus 26, 74. Aliás, Marcos 14, 37. Jesus está orando no Getsêmani. Ele vai até os discípulos e diz para eles: olha, vocês não puderam vigiar nem 1 hora? Vocês não puderam nem orar 1 hora? Irmãos, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudesses vigiar 1 hora? Meus amores,
Como a gente pode viver o domingo, o sábado, e nem orar uma hora? Como que a gente pode viver as terças-feiras, as sextas, e nem orar uma hora? Irmãos, como podemos exercer, viver a vida cristã, sermos como Jesus, sermos mudados e transformados, sem orarmos uma hora? Temos tempo para tantas coisas. Talvez a outra pista, irmãos, olha a soberba, a falta de oração. O verso 50, olha que coisa interessante. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro fez isso. Pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, um soldado do sumo sacerdote. Talvez essa é uma outra pista. Por que a gente começa a negar Jesus? Porque a gente quer resolver as coisas, irmãos, espirituais, mas de uma maneira carnal, na espada. A gente quer resolver o casamento, mas não envolve o Espírito Santo, o perdão, a reconciliação, a paz. A gente quer impor. Muda primeiro. A gente quer ir na espadada, irmão. A gente quer tirar a orelha. Talvez indícios, talvez uma outra pista, o verso número 54, então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Talvez essa seja uma outra pista, porque a gente começa a negar Jesus, porque começa seguindo, mas à distância, de longe. Você está aqui hoje, você tem seguido Jesus? Que distância? Que distância? Que distância você está dele? É fácil medir tal distância. Tem a ver com uma vida piedosa, tem a ver como está no seu lar, tem a ver quanto você orou hoje, leu a Bíblia, tem a ver, irmãos, com a paz do seu coração, tem a ver, irmãos, com se comprometer com o corpo de Cristo, tem a ver com o batismo nas águas, tem a ver com buscar o Espírito, tem a ver com amar os perdidos, tem a ver com negar-se a si mesmo. É fácil medir, irmãos, essa distância. Irmãos, esse é Pedro, esse é o famoso Pedro, esse é o tão importante Pedro. E aí, irmãos, quando a gente começa a seguir Jesus de longe, acontece uma coisa importante no verso número 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Aqui, irmãos, era o pátio da casa do sumo sacerdote. Começou a seguir Jesus de longe, irmãos, e ele se aproximou das pessoas. Começou a seguir Jesus de longe e ele se aproximou das pessoas. E o contexto aqui, pessoas que estavam querendo julgar Jesus. Salmo número 1, irmãos, diz: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amada igreja, irmãos meus em Cristo Jesus, eu queria pedir isso a você: cuidado por seguir Jesus de longe. Cuidado por seguir Jesus de binóculo, achando que Ele está perto, usando de uma forma artificial para aproximar de você, ou dos seus olhos. Cuidado com se distanciar de Deus e se aproximar do mundo. Quando eu olho esse texto, meus amores, eu vejo um Pedro se distanciando de Jesus. E nesse momento, irmãos, Jesus está apanhando porque está sendo interrogado pelo Sinédrio. O Evangelho de João, que conta a mesma passagem, diz que ele é esbofeteado no rosto pela maneira como responde ao sumo sacerdote. Jesus está sofrendo, mas Pedro não. Pedro nesse momento está se esquentando na fogueira.
Pedro vê a fogueira, irmãos, e é noite de fria, é madrugada. Eles já participaram da Santa Ceia com o Mestre. O Mestre já falou sobre não se turbe o vosso coração. O Mestre já falou que o Consolador virá. O Mestre já falou sobre a videira e seus ramos. O Mestre já falou com eles sobre a oração sacerdotal. O Mestre já pediu para eles se levantarem, já convidou para eles orarem no monte. E eles já oraram mais de 3 horas no monte. Mas agora Judas já foi então com os soldados e pegou Jesus. Já é 3 horas da manhã passado, irmãos. E é noite fria, diz o Evangelho, os Evangelhos. E Pedro está buscando, irmãos, enquanto anda longe de Deus, Pedro está buscando o consolo do quentinho. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi até a fogueira para se esquentar. Irmãos, e quem está com frio quando chega perto do fogo, irmãos, e se esquenta? De alguma forma no seu corpo recebe o consolo daquilo. E eu fico pensando, irmãos, um ser humano, um homem que deixa o fogo do Espírito Santo para se aproximar de um fogo, de uma lenha. Não faça isso com você mesmo, eu te suplico. Não deixe a presença de Deus, irmãos, para ter a presença dos homens. Não deixe de orar, irmãos, para jogar futebol. Não deixe de ler a Bíblia, vir para a igreja e pregar o Evangelho para ter 3 empregos na vida, para ter um carro 0. Irmãos, olhe para mim. Não se console com as coisas deste mundo. A distância nossa com Deus vai causar dentro de nós tristeza. É assim. Mas eu quero pedir para você, não se console com o quente da fogueira, com o calor do fogo. Eu te peço isso nessa noite em nome de Jesus. Porque muitos de nós, do corpo de Cristo na terra, têm se distanciado do Todo-Poderoso e têm conseguido encontrar consolo em fogueiras, em coisas do mundo. Há outros cristãos que conseguem, irmãos, andar pelo mundo, mas sem se corromper. Eu ouvia hoje o meu irmão dizendo a mim sobre um colega da faculdade que ia para a faculdade com Bíblia todos os dias, abria sua Bíblia e lia para os universitários e pregava o Evangelho, mas entrou no quartel e depois de 1 ano, já não era mais o mesmo. A sua conversa não era mais sobre o Evangelho, o seu herói não era mais Jesus, e o seu vocabulário não era mais santo e puro. E o meu irmão perguntou para ele o que aconteceu. Ele disse: não é fácil servir Jesus nas Forças Armadas. Meus amores, se perseguiram o líder, não perseguirão as ovelhas? Se perseguiram Jesus, não nos perseguirão? Mas nessa situação em que Pedro negou Jesus, ele não estava sozinho, porque a palavra diz no Evangelho de João, no capítulo número 18, abra lá, Vinícius, por favor, João 18, 15, irmãos, olhem aqui no telão, olha esse texto maravilhoso, João 18, 15, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Irmãos, ou seja, 2 discípulos foram com Jesus até esse lugar. Um só entrou porque era conhecido do dono da casa, mas Pedro ficou fora. Esse discípulo olhou que Pedro nem entrou na casa, chamou a encarregada, a segurança, e disse: eu conheço aquele homem, deixa ele entrar. Só assim Pedro entrou. O texto diz: Simão, Pedro e outro discípulo, no verso número 15. Esse outro discípulo, irmãos, é João.
Ele está escrevendo o Evangelho de João, então ele fala dele mesmo como outro discípulo. No capítulo número 13, verso número 23, explica de maneira detalhada isso. Ora, ali estava aconchegado com Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. No capítulo número 20, verso número 3, também fala sobre ele, outro discípulo. Ele está falando dele mesmo. Um estava naquele ambiente, irmãos, e negou Jesus mais de 3 vezes, outro não. Eu não estou dizendo, irmãos, para a gente não viver no mundo. Eu não estou dizendo para a gente criar um mosteiro, irmãos, ir para lá e viver como monge. Não, está errado. Eu estou dizendo para a gente viver como Martim Lutero disse: eu preciso ser Jesus, sal da terra e luz do mundo, no meio das pessoas. Irmãos, mas Pedro o negava. Há muitas formas de negarmos Jesus. Eu não quero ler essas passagens, irmãos, mas, irmãos, preste atenção. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo a forma de piedade, mas negando-lhe o poder, foge também destes. Fala sobre pessoas que não tinham se convertido sinceramente. Irmãos, olha como a gente pode negar Jesus. Atos 3,13, não precisa abrir, Vinícius. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Quando a gente nega Jesus, irmãos, quando a gente escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Sabe quando a gente nega Jesus? Quando a gente escolhe pessoas para ficar no lugar de Deus na nossa vida. Pode ser filho, pode ser pai, pode ser esposa. Irmãos, eu já vi maridos deixarem Jesus, porque as mulheres não queriam o Evangelho de Cristo. E o marido disse ainda para os pastores: pastor, eu prefiro a minha mulher. Irmãos, todas as vezes que a gente escolhe um Barrabás, não é uma pessoa má, um ladrão, não é isso que eu quero dizer. Mas todas as vezes que a gente escolhe alguém no lugar de Deus na nossa vida, a gente está negando Jesus. Todas as vezes que a gente não se converte sinceramente, irmãos, parecemos que temos a forma de piedade, mas negamos o poder e a eficácia dela. Irmãos, a gente parece piedoso, parece de Jesus, mas não somos. Irmãos, a gente está negando Jesus. Irmãos, olha o que diz 1 Timóteo 5,8, preste atenção. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Irmão, você entende? Você entende? Você entende que se você não é Jesus da tua casa, você entende que se você não tem cuidado da tua família, da tua mãe, dos teus filhos, do teu cônjuge, do teu esposo, a gente tem negado a fé? Você entende isso? Como você é, como nós somos em casa, como nós somos com o cônjuge, como que nós brigamos com os filhos, quando eles querem falar, o que a gente faz? Tito 1,16 diz que nós dizemos conhecer a Deus, mas negamos pelas nossas obras. 1 João 2,22 diz que é possível negarmos a Jesus quando nós não reconhecemos Ele como ungido, Cristo. Quem é Jesus para você? Esses dias aqui nessa igreja, uma irmã, eu perguntei para ela: quem é Jesus para você? Ela disse: um bom líder, um bom exemplo. Eu disse: bom líder e bom exemplo nada. Ele é Deus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Quem é Jesus para você? Um anjo? Uma pessoa extraordinária, um profeta? Não! Ele é Deus, nada menos do que isso. Ele é o Todo-Poderoso, nada menos do que isso. Irmãos, Apocalipse 2,13 fala de uma igreja que, apesar das tribulações, não negaram Jesus. Queridos,
Sabia que Deus espera que a gente seja perseguido e não o negue? Deus espera, irmãos. Meus amores, é possível o sofrimento. Leia o livro de Apocalipse. Leia as cartas às 7 igrejas. Leia uma por uma. O Apocalipse não fala sobre igrejas que têm sucesso, mas que aguentam e que suportam as tribulações. É isso que Deus espera. Deus não espera que a gente seja uma igreja de sucesso aos olhos do homem, mas Deus espera que a gente seja uma igreja que suporte apesar das perseguições. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Sucesso? Não. Que eu aguente firme. Que eu não desista por nada. Que eu persevere até o fim. Que eu ame cada vez mais. Irmãos. Olha o que diz o verso 59. Tendo passado cerca de 1 hora. Irmãos, olha que intrigante as escrituras. Já faz mais de 1 hora que ele está negando Jesus. Já faz mais de 1 hora que ele está na roda dos escarnecedores. Já faz mais de 1 hora, irmãos, que ele está errando, pecando, negando. E eu fico, irmãos, eu fico pensativo com isso. Orar, a gente não consegue 1 hora. Irmão, mas pecar, irmãos. Por que nós somos assim? Por que orar? O próprio Deus disse para ele, olha, vocês não conseguem vigiar 1 hora. Mas porque já está passando aqui, irmão, cerca de 1 hora, e ele continua pecando, continua negando, continua a estar longe de Deus, irmãos, não, vamos reverter tudo isso, meus amores. Meus irmãos queridos, vamos reverter tudo isso, vamos mudar a maneira de pensar. Vamos pecar pouquinho, irmão, se a gente tiver que pecar, irmãos, mas vamos se santificar bastantão. Vamos vigiar bastante, irmãos, que se a gente pecar, seja porque a gente escorregou, irmãos. Quando a gente pecar, irmão, seja porque a gente escorregou, não porque pratica o pecado, não porque tem prazer nele. Irmãos. E o galo canta no verso 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Aqui, irmãos queridos, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 74, está contando a mesma história. Em Mateus diz que Pedro, jurou falsamente e praguejou. Irmãos, olha como a gente sempre vai mais fundo no pecado. Primeiro ele começa negando, mas ele termina, irmãos, fazendo perjúrio, juramento falso. Não conheço Jesus, ele está mentindo. E ele jura ainda, juro que não conheço. E aí ele ainda está praguejando, amaldiçoando, falando mal. De quem, irmãos? De Cristo. O Evangelho de Mateus fala sobre isso. Irmão, você está entendendo o que é andar longe de Deus? Você está entendendo o que é seguir Jesus de longe? Não vai conseguir. Cada vez ficará pior. A gente começa de alguma forma tendo pequenos pecados ou delitos, irmãos, mas a gente se torna mestre neles. Chega até o momento da gente praguejar a igreja, praguejar o Evangelho, praguejar Deus, blasfemar contra Ele. E o galo canta. Irmãos, essa ave, ela tem hábitos diurnos, ela dorme cedo e acorda cedo. Irmãos, olha que coisa mais intrigante nisso. O próprio Deus disse para Pedro: Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Está amanhecendo, irmãos.
Irmãos, não deu nem meio-dia e ele já cobriu a cota dos erros e pecados. Irmãos, o galo nem cantou 3, irmãos, e ele já... Por que a gente é assim, irmãos? Por que a gente é ligeiro para pecar? Por que a gente é ruim para arrumar cama, irmãos, e buscar serviço? Por que a gente é demorado, irmãos, para resolver o problema da umidade na casa do vizinho que ele está reclamando? Por que a gente demora tanto para pedir perdão para o cônjuge, para o tio, para o primo? Mas por que a gente é tão... Irmãos, nem amanheceu o dia direito. E ele já pecou o suficiente, irmãos. Ah, meus amores. Sabe o que eu penso sobre o galo? Eu não sei quem é você. A maioria que eu conheço. Mas sabe o que eu penso sobre o galo? Uma ave que Deus usa. Uma ave que Deus usa para quebrantar o coração de Pedro. Sabe o que eu penso sobre o galo? Que há muitas pessoas nessa terra que até hoje estão exigindo de Deus, se Ele é Deus, que dê um sinal do céu. Que Deus, se é Deus, mostre, prove. Muitos chegaram até Jesus e disseram: dê-nos um sinal do céu, que você é Deus, o Filho de Deus. Sabe o que eles estavam dizendo? Nos deu um sinal milagroso que só Deus pode fazer. Irmãos, há muitas pessoas que até querem vir para Jesus, mas estão exigindo de Deus um sinal, uma prova. Mas há outros que quebrantam o seu coração ouvindo um galo. Há pessoas que querem uma prova da divindade de Deus e de que Ele existe e que é todo poderoso. Mas há outros que de maneira simples têm se rendido a Jesus rapidamente. Assim foi Pedro com o galo. Assim foi Agostinho, irmãos, com um raio que caiu sobre seu amigo. Assim foi D.L. Moody, irmãos, que se converteu através de uma senhora. Assim foi Spurgeon, irmãos, que ouviu um humilde pregador metodista falar de maneira tão fervorosa sobre Jesus. Quem é você? Sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido que aqueles que estão com o coração disposto a ouvir Jesus, ouvem rapidamente, não importa se é um galo. Mas outros estão com seu coração tão endurecido para o Evangelho, que um domingo após o outro, ouvem a pregação do Evangelho, e não há mudança alguma. Quem é você? Quem sou eu? Para você se entregar a Jesus, e ser mudado e transformado em tudo. Você está pedindo para Deus uma prova, uma cura, uma libertação, um milagre? Amoleça o teu coração, ouça um galo, quebrante o seu coração, decida-se por Jesus Cristo. Aí acontece uma coisa poderosa, e eu quero encerrar nesses versos. Então, voltando-se Jesus, fixou os olhos em Pedro. Irmãos, bem quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Deus Filho olha. Irmãos, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o Deus Filho olha. Irmãos, se você reparar, estuda em casa o Evangelho de João, nessa passagem, irmãos, você vai ver que Jesus está saindo da casa do sumo sacerdote Anás, para ir para a casa do Caifás. Anás era sogro de Caifás, e os dois eram lideranças espirituais. Nessa saída de uma casa para outra, irmãos, dá bem certinho, irmãos, a terceira negação de Pedro.
o galo canta. Bem certinho, irmãos, como se Deus não tivesse o tempo na mão. Irmãos, e Deus Filho está passando ali, irmãos, e Ele olha para Pedro, e Pedro olha para Ele. A Bíblia está dizendo, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás. Irmãos, não era de Pedro estar vigilante? Sim ou não? Deus disse para ele, hoje você vai me negar. Irmãos, é só hoje, não era esse mês, irmãos, era hoje. Não era de Pedro estar alerta, Deus disse que é hoje, então eu tenho que tomar cuidado, eu não vou fazer isso, eu vou ficar em consagração, vou abrir um jejum a partir de agora, Senhor. Irmãos, não era dele estar vigilante, Deus disse que era hoje. Deus não disse esse ano. Irmãos, nós precisamos aprender a vigiar, irmãos. Nós precisamos aprender a levantar de manhã vigilantes, irmãos, porque Jesus pode voltar hoje ainda, são 8:55. Mas a gente ouve esses textos, ouve o Evangelho, ouve que Jesus pode voltar como ladrão a qualquer momento, que ninguém sabe. Mas eu não sei porquê, irmãos, a gente não vigia hoje. Eu acho que a gente quer vigiar um mês. Eu acho que a gente quer vigiar tanto, irmãos, o ano, que não vigia nada. Irmãos, começa vigiando o dia. Começa vigiando tuas conversas. Começa vigiando o que se assiste. Começa vigiando só hoje, irmãos, amanhã é outro dia. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu quero terminar aqui, irmãos. Quando foi que você chorou a última vez, amargamente? De forma tão pesada e dolorida? Quando? Belo, quantos anos tinha o teu filhinho que morreu? 9 meses? Não é fácil, né, meu irmão? Perdeu. Que tamanho que é o caixãozinho? Só estou dizendo isso, irmãos, porque o Belo é maduro para ouvir essas coisas. No velório do próprio filho de 9 meses, caixão pequenininho, ele ainda fortalecia, animava, encorajava as pessoas. Eu não é, Belo? Quando foi a última vez que você chorou amargamente? Mas eu quero te fazer pensar nessa noite, por favor, preste atenção em mim. Eu não quero que você pense agora a última vez que você chorou amargamente porque o pai morreu, porque foi mandado embora, porque perdeu algo tão precioso para você, não. Mas quando foi a última vez que você chorou amargamente porque se distanciou de Jesus? Quando foi que você chorou amargamente porque pecou? Quando foi que você chorou amargamente porque percebeu que estava se acostumando a viver no escuro, no frio? Quando foi que você chorou amargamente por andar longe de Jesus, como diz lá o verso 5:4? Quando foi que você chorou amargamente porque não cumpriu o que votou, não fez o jejum que se comprometeu, não foi para aquele país que você disse eu vou? Quando foi que você chorou amargamente por não falar mais em mistério em língua já há anos? Você tem chorado amargamente pela distância que possui com Deus? Se não, eu quero te perguntar, o que há de errado? Se não, o que há de errado? Ainda está conseguindo consolo em meia dúzia de gravetos pegando fogo e aquecendo seu coração? Volte para o Espírito Santo. Ele é fogo.
Quando foi a última vez que você chorou amargamente porque dentro de você está seco? Mesmo o Evangelho de João, capítulo número 7, dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando foi? Quando foi que choramos, doído, não por alguma coisa que perdemos desse mundo, mas pela presença dEle que parece que está tão longe de nós, parece que Ele não nos ouve mais, a gente se distanciou. Eu não sei se foi o orgulho e a soberba, eu não sei se foi a falta de oração, eu não sei se foi tentar resolver as coisas humanas, ou resolver as coisas de uma forma humana e não espiritual. Eu não sei se foi seguindo de longe, eu não sei se foi negando e negando cada vez mais, mas nessa noite eu quero pedir à igreja, Jesus está do seu lado. Talvez você tenha a sensação que Ele está longe, é porque você precisa chorar amargamente, é porque você precisa chorar, se arrepender, se humilhar, voltar, servi-lo, mudar, ser transformado. Eu quero pedir para você ficar em pé, por favor. O que é necessário nos arrependermos? O que você vai fazer a respeito disso? Eu estou falando aqui não de um novo convertido, estou falando de São Pedro, irmãos.